E aí, galera, aqui é o JP, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo aí dos aspectos macroscópicos da matéria. No nosso último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, né, os clássicos, né, sólido, líquido e gasoso. Conhecemos também um pouquinho das características desses estados, e agora a gente vai falar como que é possível transformar um estado físico em outro. Bom, então, aqui nessa imagem, como a gente já viu, nós temos estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Perceba que a organização das partículas de um estado para outro vai mudar, ok? Bem como a interação entre elas, ok? E isso vai ditar várias outras características a partir, né, desse primeiro ponto. Bom, então falando um pouquinho das mudanças de estado físico. Antes da gente falar exatamente dos nomes dessas mudanças, a gente vai usar aqui dois conceitos, que é o conceito de endotérmico e exotérmico. Qual que é a diferença? Um processo é dito endotérmico toda vez que ele absorver energia, né? O sistema absorver energia para poder acontecer esse processo. Por exemplo, se eu aqueço alguma substância, eu estou fornecendo energia para ela. E aí ela pega essa energia. Então, quando esse sistema absorve essa energia, a gente fala aí que esse processo é endotérmico. Por outro lado, o contrário de endotérmico é exotérmico. Então, o sistema vai perder energia, ele vai liberar essa energia. Como que eu consigo induzir isso, por exemplo, quando eu resfrio uma certa substância? Então, ao diminuir a temperatura dela, eu vou roubar a energia dela. E aí, obviamente, é um processo dito exotérmico. Então, vamos lá. Temos aqui os nossos três estados, sólido, líquido e gasoso, que a gente já estudou. A transformação do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Então, toda vez que eu vou passar uma coisa do estado sólido para essa mesma matéria, essa mesma substância, mas agora no estado líquido, a gente fala que vai fazer uma fusão, ou seja, vamos fundi-la. Tá? Muito cuidado porque a gente vai encontrar outros significados para a palavra fusão ao longo do estudo da química. Tá? Então, esse é apenas um deles. Bom, perceba que aqui, fusão, para eu poder passar do estado sólido para o estado líquido, eu tenho que aquecer a minha substância. Então, é um processo dito endotérmico, ok? Representado aqui pela cor vermelha. O contrário de uma fusão é a chamada solidificação. Então, se eu quero transformar algo do estado líquido para o estado sólido, eu preciso tirar energia. É um processo dito exotérmico. Então, vou produzir um sólido, então, a partir do seu líquido, então vou fazer uma solidificação. Agora, do estado líquido para o estado gasoso, tem um nome geral de vaporização. Muito cuidado, tá? Porque é um termo aí que pode gerar dúvidas, já que vão ter outras palavras parecidas com essa. Então, toda vez que eu passo uma substância do estado líquido para o gasoso, eu vou vaporizá-la, tá certo? Essa vaporização, para acontecer, eu preciso fornecer energia, então o sistema vai absorver energia, é um processo também endotérmico. A vaporização vai se dividir em três tipos. Vamos ver quais são esses tipos. Eu posso ter uma vaporização do tipo evaporação, ebulição ou calefação. Cuidado, porque não existe evaporização, tá? Vaporização é o nome geral e dentre os tipos de vaporização, um dos tipos é a evaporação. Como que eu consigo diferenciar um tipo do outro, né, desses três aqui? A evaporação ocorre de maneira lenta, ebulição ocorre de maneira mais rápida e calefação é instantânea, ou seja, imediata. Tá? E uma outra dúvida, né, daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos para cada um desses tipos de mudança de estado físico, mas um ponto interessante é que evaporação ocorre em qualquer temperatura. Tá? Eu posso ter uma temperatura mais fria, numa temperatura mais quente, vai ocorrer sempre. Ebulição não, a ebulição vai ter que ocorrer numa certa temperatura. Se não tiver naquela temperatura, a minha substância não ebule.
ok? Agora, o contrário de uma vaporização é chamado de condensação ou liquefação, tá? Os dois termos são usados e estão corretos. Se a vaporização absorve energia, ou seja, eu preciso esquentar, se a vaporização é endotérmico, a condensação, liquefação, acaba sendo exotérmico, ok? Então eu preciso resfriar, ou seja, se eu quero pegar uma substância no estado gasoso e fazê-la voltar para o estado líquido, eu preciso tirar a energia dela, ok? Algo interessante aqui é que também a gente pode observar a passagem direta do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido, tá? Não é comum isso de acontecer assim com qualquer substância, mas algumas substâncias são mais fáceis de observar esse comportamento. Esse processo de passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso é chamado de sublimação. Então, aqui, como eu estou fornecendo energia, ok, para poder aí aumentar esse grau de desorganização das partículas, é um processo endotérmico. E também acontece o contrário, ou seja, eu consigo também passar do estado gasoso direto para o estado sólido, que é a chamada ressublimação, ou também eu posso usar o mesmo termo, sublimação, tá? Então, se de sólido para gasoso é endotérmico, de gasoso para sólido é exotérmico, ok? Essas são as principais aí transformações, né, os nomes das mudanças do estado físico. Muito importante que você saiba aí ao longo das nossas aulas, ok? Duas dessas transformações vão acabar sendo fundamentais: fusão e ebulição, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais delas logo mais. Bom, vamos ver alguns exemplos de cada uma dessas transformações. Por exemplo, quando a gente faz gelo a partir da água, nós temos uma solidificação, ok? Então, colocar, por exemplo, água naquelas forminhas de gelo e colocar para congelar é uma solidificação. A formação da neve também acaba sendo uma solidificação. Fusão. Então, se eu vou formar um sólido a partir do líquido, solidificação. Agora, se eu pego a neve e derreto ela, ela volta a ser água líquida, fusão. Então, a fusão da neve, tá? Correto falar esse termo, ok? Evaporação seria, por exemplo, a roupa secando no varal, ok? Perceba que, como eu disse, ocorre em qualquer temperatura. Mesmo num dia mais frio ou num dia mais quente, a roupa seca no varal. Óbvio que tem diferença, né? Então, assim, num dia mais quente ela vai secar mais rápido, porque a evaporação vai ser mais intensa. Mas, mesmo num dia frio, isso vai ocorrer, ok? Ebulição. Por exemplo, quando você coloca água para ferver para preparar um chá, ou mesmo para fazer café. Quando começa a ferver a água, a gente fala que a água entrou em ebulição. Perceba que, se eu comparo a velocidade desse processo, é muito mais rápido você fazer uma ebulição do que uma evaporação completa, ok? Calefação seria, por exemplo, você pegar a água e jogá-la numa chapa que já está quente, ou mesmo numa panela. É aquele barulhinho que você escuta quando às vezes espirra alguma gotícula de água na tampa de uma panela que já está quente, ou mesmo no fundo da panela, que faz aquele tss. Esse barulhinho que a gente escuta indica que ocorreu uma calefação, ok? Perceba que esses três últimos exemplos, da roupa no varal, da água na chaleira e da água na chapa quente, todos eles são exemplos de vaporização. Também a gente tem aí, no caso, condensação e liquefação, como a formação do orvalho. Então, no ar que a gente respira, eu tenho vapor de água. Esse vapor de água, em dias mais frios, acontece o quê? Ele acaba se condensando. Então, acaba formando o orvalho. Por isso que o orvalho se forma no comecinho da manhã, quando acaba sendo mais frio, porque passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, a gente fala que a água se liquefez, ou se condensou, que é o vapor de água. E a sublimação, a gente tem, por exemplo, a naftalina, que é uma bolinha branca, né, muito utilizada antigamente para espantar traças e coisas do tipo, colocada em armários, ok? Essa naftalina, se a gente observar essa bolinha, conforme passa o tempo, ela vai diminuindo de tamanho. Por quê?
porque ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Então a gente fala que a naftalina sublimou. Okay? Um exemplo bem importante aí que aparece nos exercícios. E também o gelo seco. O que é o gelo seco? O gelo seco nada mais é do que gás carbônico no estado sólido. Esse gelo seco passa diretamente de sólido para gasoso. Okay? Então a gente fala aí que o gelo seco também consegue sublimar. Okay? Muito utilizado aí em experimentos ou mesmo em teatros, coisas do tipo, para causar alguns efeitos interessantes. Então temos aí os exemplos de cada uma dessas mudanças de estado físico. A gente fecha aqui mais um vídeo falando aí sobre esses aspectos macroscópicos da matéria, nesse em que a gente falou de mudanças do estado físico, e aí no próximo a gente vai ver como que eu consigo saber em qual estado físico uma substância vai se encontrar numa certa temperatura, ok? E vamos falar também um pouquinho sobre o chamado diagrama de fases. Bom, a gente continua então logo mais.